Tudo bem? Vamos iniciar o programa Atalhos, o que aprendi com os meus cabelos brancos. E hoje eu vou dividir com vocês uma história engraçada, mas que traz alguns dramas e alguns aprendizados também. Essa história aconteceu, à época eu prestava consultoria ao Conselho Federal de Contabilidade em Brasília. E normalmente ficava uma semana por mês, né, em Brasília, né, nesse cliente. Então a agenda sempre muito puxada, muito corrida, né? Eu normalmente ficava ali no setor hoteleiro norte, pertinho de um shopping que tinha, né, uns 150 metros, às vezes facilitava aí para sair para jantar e tudo. E uma dessas viagens, né, na final da semana, eu ia na segunda, voltava na sexta. Na sexta-feira à noite ia ser o aniversário da minha esposa. E a gente já tinha combinado, ia fazer uma festa para ela, na minha casa e tudo certo para a festa. E eu lá, não, quando chegar lá em Brasília, eu tiro um tempinho à noite e compro o presente dela lá no shopping. E aí passou a segunda-feira, digo, não, amanhã aquele cansaço, aquela preguiça, amanhã eu compro. Chega a terça-feira, né, aí você tá mais, não, ainda tem tempo, quarta-feira eu compro, quarta-feira ia ter o negócio de um jogo legal na televisão, e aí eu fui ver o jogo, não, amanhã eu compro. E aí na quinta-feira surgiu o pessoal lá do Conselho Federal, né, marcou um jantar e tudo, e eu digo, putz, agora não vai dar tempo, porque eu já pego o voo. E aí bate aquele, né, poxa, mas eu já ia chegar de viagem direto pro aniversário, né, na sexta-feira à noite. Eu chegava no voo mais ou menos às 11 horas da noite, aí ia estar todo mundo na minha casa. Eu digo, eu não posso falhar, eu tenho que comprar o presente. Perceba, né? Eu tenho que comprar o presente. E aí eu socorri para as santas das causas impossíveis, que no meu caso é minha mãe, né? Liguei para minha mãe, mãe, estou precisando da sua ajuda, me faz um favor, compre o presente da Geórgia, que aí depois eu me acerto com a senhora. E ela me perguntou, não, compra o quê, meu filho? Eu digo, não, mãe, a senhora conhece ela melhor do que eu, pode comprar aí, eu dei a faixa ali financeira, compra um presente bacana e tal, show. E aí acertamos, né? Tô aliviado, cumpri meu dever. E aí terminou a semana, peguei o voo, chego, né? Já em Fortaleza do aeroporto, quando eu chego em casa no táxi, já casa lotada, cheio de gente na festa e tal, eu procuro minha mãe, mãe, deu certo o presente, tá tudo certo, deu meu filho, tá ali no carro. Eu digo, pois me dê, eu vou guardar ali e tal. Aí guardei o presente, depois de meia-noite, estamos ali já algumas cervejas, né? E você já na animação, todo mundo já na euforia, aí vamos cantar os parabéns. Quando chega para cantar os parabéns, e aí começa, né? Eu vou fazer o ato de presenteá-la naquele momento, e aí ela resolve fazer uma brincadeira. Meu bem, eu vou tentar adivinhar o que é o presente, o que tem aí, e você vai dizendo se eu estou quente ou fria. E aí é aquela hora, aquela, né, sensação assim de pânico total. E aí eu pego o presente, entrego pra ela é isso, eu digo, tá morno, é isso, eu digo, tá morno, e eu procurava minha mãe, cheio de gente. E aí é óbvio que o pessoal que tá ali na festa, né, sacou logo, percebeu que eu não sabia o que era o presente. Eu não tive o cuidado sequer de perguntar à minha mãe o que é que ela tinha comprado. E ela foi percebendo que eu não tinha a menor noção. E aí o pessoal começou a brincar, né? Ele não sabe o que é não foi ele que comprou não e tal. E aquelas brincadeiras. E a minha esposa, na sua elegância, que lhe é particular, né? Terminou e eu achei que estava tudo bem, né? Terminou a festa, já ficou até mais tarde e tal. E quando terminou, no final da noite, ela chega, me procura, entrega o presente. Tome, esse para mim não serve. E aí você, né? Naquele estado. Eu digo, mas por que e tal? E aí você tenta justificar sem ter justificativa, faltam palavras. Não estou reclamando de você. Esse não me serve porque o que eu quero não é o seu dinheiro. O que interessa para mim é saber que eu sou importante para você. Que o tempo que você dedica para mim é que é significativo. E aí, assim, né? É aquela tapa de luva de pelica e você fica... E essa experiência, ela foi tão significativa, né? No ano seguinte eu não comprei um presente, eu fiz aquelas cartas quilométricas com minhas filhas de fotografia e fico a dica, né? Ela amou e não gastei nem um centavo. Então, assim, né? A experiência do cuidar, da atenção, né? De se conectar com o outro, não a partir só da valoração do presente, mas do simbolismo dele. E isso para mim foi tão significativo que eu escrevi, né, um artigo sobre isso, que virou um dos capítulos do meu livro, né? A Arte de Presentear. E aí eu aprendi com essa experiência que o ato de presentear, ele deve seguir 3 princípios básicos. E que muitas vezes, se você nega esse princípio, você desqualifica a experiência em si.
O primeiro princípio do ato de presentear é o propósito. E aí eu me dei conta, né? Qual era o meu propósito quando eu comprei aquele presente para ela? Não era um desejo verdadeiro e sincero de agradá-la, né? De gerar uma experiência de prazer. Não. O meu propósito era apenas um dever, um compromisso de marido. Então, se o propósito já está errado, a possibilidade desse presente de fato se conectar com a experiência positiva é mínima. O segundo princípio, além do propósito, é a utilidade, né? E aí eu me dei conta depois que nas minhas indiciocrasias eu já cometi vários erros nessa arte de presentear, né? Eu já me dei conta que eu dei para ela o livro que eu queria ler. É como se, né, o presente não fosse para o outro, fosse para mim mesmo. Então, qual a utilidade? Esse presente é útil àquela pessoa, né? Ela gosta, vai fazer sentido para ela. Então, para isso, eu preciso conhecer esse outro, eu preciso se dispor a sair do meu ponto de vista e entrar na experiência do outro, a compreender esse outro naquilo que efetivamente são, né, as suas próprias práticas, as suas condições, aquilo que ele vai efetivamente, né, fazer sentido como utilização daquele conteúdo ou não. E o terceiro elemento do ato de presentear é exatamente a forma, né? E aí eu fui me dar conta como nós banalizamos muitas vezes esse elemento, né? E a gente vai ver nos ritos tradicionais, nas celebrações, o ovo da Páscoa, o presente de Natal, né? Ele não é simplesmente a embalagem em si, né? Nessa forma a gente, aliás, o produto em si, ele tem uma embalagem, e essa embalagem, e qual é o objetivo da embalagem? É despertar o interesse e a curiosidade do outro por aquele conteúdo, por melhor que seja o conteúdo, né? Mas essa embalagem, ela produz uma experiência de surpresa, de curiosidade, e não só a embalagem em si. A gente olha nesses ritos natalinos, você esconde o presente, o ovo de Páscoa você esconde, porque você produz um encantamento, um enamoramento daquela pessoa, do sujeito com aquele objeto, como experiência vivida. Então a embalagem, eu me dei conta, né, quanto as empresas banalizam esses atos. A gente tem um plano, empresa, né, um plano de telefonia, e eles trocam os celulares da gente todo ano, né? E simplesmente eu cheguei lá na empresa e tal, e tava lá a caixa de telefone novo e tal, em cima da minha mesa. Ah, você põe um telefone bom e tal, legal, que é isso aqui? Não, foi a empresa tal que mandou o telefone, legal. Perceba, legal. Banalizado, a entrega é banalizada, né? Não é o conteúdo só que é relevante. Então, o ato de presentear pressupõe uma forma útil e agradável para tornar aquela experiência uma experiência, né, de transformação. E aí eu fiz essa conexão com esses atos de presentear com a natureza do feedback, né? O feedback é, por excelência, um grande presente. Mas esse feedback ele precisa ser tratado a partir desses três propósitos, né? A partir desses três princípios. Do propósito, então, a natureza do feedback, né? O feedback não é para desaguar a minha raiva, ele não tem a ver comigo, ele tem a ver com o outro. Se o propósito não for, de fato, o instrumento de construção e transformação do outro, isso se perde na sua natureza. O segundo é a utilidade. Aquilo que eu vou dizer a outro é útil de fato, ele tem domínio sobre aquilo, ele pode fazer algo de útil com aquilo, ou aquilo só vai produzir dor e sofrimento gratuito, porque ele não tem ingerência sobre aqueles conteúdos, né? E o terceiro é a forma, né? Que eu perceba que toda experiência de feedback, ela pressupõe muitas vezes, por cultura, elementos de dor, elementos de, né, negação. Então que eu tenho um cuidado, e eu vejo pessoas dizer que muitas vezes isso é, né, é free, é frescura. Não, ter o cuidado, porque até um diamante, né, mais precioso que ele seja, como produto em si, se você jogar em alguém, é possível que essa pessoa não acolha, não receba, né? Porque ela não vai perder nem o tempo dela para olhar aquele conteúdo valioso. Ela já se fechou para a experiência. Então, o ato de presentear é uma arte e pressupõe em nós a sabedoria de vivermos essa experiência como uma experiência de co-construção do outro em função da nossa verdade. Então, fica a dica, né? Essa é uma das experiências e relatos que me transformaram como atalhos e caminhos para aqueles que estão chegando. Então, se gostou, dá um like e aguarda o próximo vídeo.